Olá, doutores, olá, doutoras, sejam muito bem-vindos a essa live hoje nossa de quinta-feira. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Antônio Moreira, sou advogado especialista em inventários, atuo com inventários há mais de 6 anos e aqui eu ensino advogados e advogadas a faturar mais de R$ 100.000 por ano atuando com esse procedimento. Então, o nosso tema de hoje que a gente vai trabalhar aqui nessa live é justamente sobre a colação. O que é a colação, esse instituto tão importante que nós utilizamos no processo de inventário e frequentemente aparece durante o processo de inventário e por que ele é extremamente importantíssimo. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês aqui. Eu só vou atualizar aqui o nosso Instagram. Ver se a gente está ao vivo aqui ainda. Inventário. Está tudo certo, beleza? Ele é extremamente importantíssimo. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês aqui. Eu só vou atualizar aqui. Tirar o som aqui. Então é isso. Doutores e doutoras, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Antônio Moreira, como eu disse, advogado especialista em inventários. E aqui eu ajudo advogados a faturar mais de R$ 100.000 com esse procedimento. O tema de hoje da nossa live, como eu já disse, é sobre a colação. Esse instituto que frequentemente aparece no nosso processo de inventário. Não é raro as pessoas realizarem doações de bens em vida, beneficiando herdeiros necessários. E aí, o que nós incorremos aqui é numa grave situação que pode até sujeitar esses herdeiros à pena de sonegados. Então, o que a gente tem que entender para poder trabalhar com o inventário, conhecendo aí esse instituto, por exemplo, aí da colação. Vamos lá. O ponto importante aqui que eu quero traçar com vocês é a gente diferenciar colação de doação inoficiosa. O que seria isso? Uma coisa está atrelado à outra. Por quê? Explico para vocês. A colação é o ato de os herdeiros necessários, descendentes e cônjuge, levarem para o processo de inventário os bens que receberam em vida pelo doador agora, autor de herança ou já falecido. Então, esses herdeiros necessários, cônjuge e descendentes, têm obrigação de levar esses bens, essas doações recebidas em vida para o processo de inventário. Isso é o ato de colacionar, levar para o processo de inventário. Agora, nós temos também essa denominação de doação inoficiosa. O que seria doação inoficiosa? É aquela doação que excede, por exemplo, os 50% que o doador poderia doar, por exemplo, ou poderia dispor num testamento para essas pessoas. Então, isso implica em que, quando a gente tem a doação inoficiosa, o que o juízo vai determinar? Que seja aí, por exemplo, diminuída essa doação para que seja composta de uma forma maior a legítima para beneficiar todos os herdeiros, tá certo? E aí, como nós advogados podemos utilizar no processo de inventário ou orientando o nosso cliente para aumentar o seu quinhão e, consequentemente, os nossos honorários. É isso que eu quero explicar para vocês aqui. Primeiro, eu quero dizer o que acontece frequentemente nos nossos processos de inventário. Quando a gente tem lá um cliente que quer realizar, por exemplo, a doação, qual é a orientação que a gente passa para esse cliente quando ele quer beneficiar cônjuge ou companheiro e descendentes? Qual é a principal orientação que você tem que informar o seu cliente? Se você for doar 50% do seu patrimônio, você vai colocar lá na escritura pública de doação que está dispensando aquela porcentagem de uma colação, uma posterior colação. E por que isso é importante? Se você não fizer, subentende-se que você não gostaria de doar aquele valor apenas àquele herdeiro. Você gostaria de fazer uma antecipação da herança e quando for aberta a sucessão, aquele integrar todo o patrimônio e ser dividido em partes iguais. Isso é a vontade do testador quando ele não diz que ele quer dispensar da colação aqueles bens. Então é por isso a importância de nós colocarmos isso na escritura pública de doação.
Isso vai aumentar, inclusive, os seus honorários. Se você tiver um cliente que recebeu esse bem a título de doação e você verificar lá que aquilo foi dispensado da colação, logicamente que você pode aí faturar um pouco a mais, porque você vai ter orientações, caminhos a seguir e informar o seu cliente que ele está dispensado da colação. Agora, se você representar um herdeiro aí que está questionando uma colação que deveria ser realizada, você também vai ganhar mais honorários. Por quê? Se você conseguir aí provar por meio da própria escritura pública de doação que aqueles bens ou aqueles valores não foram dispensados da colação, isso é facilmente visível, por exemplo, coletando a escritura pública de doação. Se não estiver mencionando lá como vontade do doador de dispensar da colação aquela doação, você vai aumentar o quinhão do seu cliente que você está representando, porque ele terá direito aí a uma cota parte maior. Então, é por isso a importância de nós advogados utilizarmos esse grande instituto na própria escritura pública de doação, a dispensa da colação, porque isso vai ter implicações no processo de inventário. Passadas essas considerações sobre o que é doação inoficiosa, sobre o que é, por exemplo, a colação, sobre essa cláusula que nós devemos colocar no testamento de dispensa da colação, nós vamos passar agora para questões que podem ocorrer durante o processo de inventário. Isso é importante porque você é advogado e você é advogada que atua com inventários, você deve conhecer esses principais pontos que podem ocorrer no percurso do seu inventário. Uma dúvida muito frequente com relação ao prazo prescricional para você aí questionar essa doação inoficiosa. Pelo Código Civil de 1916, nós tínhamos uma disciplina diferente do que nós temos hoje. O prazo era vintenário, ou seja, o prazo para se questionar uma doação inoficiosa ou para se questionar aí a anulação de uma partilha era de 20 anos pelo Código Civil de 1916. Pelo Código Civil de 2002, nós temos o prazo, salvo engano, artigo 125 ou 120 do Código Civil, dizendo que esse prazo é de 10 anos. Então, o prazo para você questionar uma partilha, quer dizer, para você questionar uma doação, é de 10 anos pelo atual Código Civil de 2002. Mas, atenção, se essa partilha foi realizada, se essa doação, esqueça que eu falei partilha, mas é doação, foi realizada antes de 11 de janeiro de 2003, quando entrou efetivamente em vigência o Código Civil, por mais que a gente diga que é o Código Civil de 2002, ele entrou em vigência apenas em 2003. E aí, se essa doação foi realizada antes de 11 de janeiro de 2003, nós vamos aplicar as regras com relação à prescrição do Código Civil de 1916, prazo aí de 20 anos para você utilizar no seu processo de inventário. Então, sobre prazo prescricional, é isso. 20 anos pelo atual Código Civil de 2002, 10 anos pelo Código Civil de 1916. Passada essa consideração, e aí como que a gente traz isso para o nosso processo de inventário? Você constatou que um herdeiro ou inventariante não mencionou esses bens nas primeiras declarações. O que você vai fazer? Você vai apresentar impugnação às primeiras declarações. E mesmo que você não descubra nas primeiras declarações, aqui não ocorre, por exemplo, aí uma decadência do seu direito, ou, por exemplo, não ocorre aí a perda do direito de questionar isto posteriormente. Você constatou nas primeiras declarações, você vai peticionar ao juízo impugnando essas declarações e requerer aí que seja trazido esses bens, esses valores, esses direitos para o processo de inventário. Então é muito importante e atenção com relação a esse aspecto importantíssimo. Agora, vocês viram como que a gente faz isso no processo de inventário, né, de uma forma breve. Mas como que a gente pode aqui explicar de uma forma bem específica como é que isso funciona na prática? Os herdeiros vão colacionar aí os bens, ou eles podem colacionar, por exemplo, valores relacionados a esses bens. O que vocês acham?
Por exemplo, naquele caso de um herdeiro que recebeu de doação um veículo, mas hoje ele não tem mais esse veículo. E aí, como é que fica essa questão? Se ele não tem mais esse veículo e ele é obrigado a colacionar, porque a lei disciplina a obrigatoriedade dele colacionar esse bem. O que vocês acham que vai acontecer com esse herdeiro? Nesse caso, se ele já vendeu esse bem, ou se ele já não tem mais a posse e propriedade desse bem, ele vai trazer aí o valor efetivo daquele bem, e aí a dúvida também que paira é se o valor é considerado no momento da doação ou se o valor é considerado aí na data da abertura da sucessão. Aqui tem discussões na doutrina, tem discussões na jurisprudência, mas o entendimento preponderante é que o valor que tem que ser trazido à colação quando não existe mais o bem seria o valor na data da abertura da sucessão, o que não ocorre com relação ao bem se efetivamente ele tiver, porque aí o que você vai considerar é o valor efetivo daquele bem na data da doação, quando você tem o bem efetivamente na sua posse ou na sua propriedade. Então é isso que é importante a gente entender sobre a questão quando o herdeiro tem ou quando o herdeiro não tem esses bens na sua posse quando da abertura da sucessão. Passamos essas considerações iniciais, agora você impugnou as primeiras declarações mencionando que o herdeiro era obrigado a trazer aquela doação para colação no processo de inventário e ele não trouxe. Aqui nós temos algumas questões. Se ele não traz o bem que é obrigado por lei pelo Instituto da Colação no processo de inventário, ele pode sofrer uma pena que a gente chama aí, por exemplo, a pena de sonegados. E o que seria aí a pena de sonegados para esse herdeiro que não traz o bem que efetivamente deveria para a colação no processo de inventário? Ele perde o direito àquele bem recebido e doado. Então vejam só, olha que implicação quando o herdeiro não é bem orientado, ele não conhece que deve trazer a colação aquele bem. Ele pode sofrer essa pena de sonegados e perder aí o direito à quota parte daquele bem que ele receberia. Outra discussão muito interessante com relação à colação é que pelo nosso atual Código Civil, ele dispensa os excluídos e os herdeiros que renunciam à herança. Mas vejam que aqui tem que ter uma interpretação muito de questões fáticas com relação efetivas ao tema. Por quê? Porque pode ser que aquele herdeiro ele recebeu uma doação de um valor superior que ultrapassou a legítima. Aí quando ele recebe a herança, ele renuncia. Olha só que questão que nós temos aqui. O herdeiro recebeu uma doação que ultrapassou a legítima, vamos dizer, um imóvel de R$1 milhão. Vamos colocar dois imóveis, né? 1 milhão e 1 milhão. Vamos dizer que ele recebeu aí os dois imóveis, um exemplo. E aí ele renuncia à herança quando do falecimento do autor da herança, e aí ele não estaria obrigado a colacionar. Essa implicação também tem divergências aí na jurisprudência, mas entendo eu que ele deve sim trazer esse bem em colação, porque em que pese isso foi utilizado para burlar esse instituto da colação. Então ele deve sim trazer esse bem para colação no processo de inventário. Eu já falei para vocês do valor dos bens a serem colacionados. Renunciantes excluídos da sucessão, nós temos essa discussão doutrinária e jurisprudencial que afeta diretamente o seu processo de inventário. Então, muita atenção quando você tiver herdeiro renunciante excluído, para que você verifique se não está havendo aqui uma má-fé ou se não está havendo aí, por exemplo, uma fraude a esse instituto da colação. Porque, em tese, pelo Código Civil, se ele renunciar ou se ele for excluído da herança, ele não teria que trazer esses bens à colação. Mas aí nós vemos essa questão justamente que eu disse para vocês. Avaliar o caso concreto para vocês verificarem se aquilo está aí, por exemplo, considerando-se como uma fraude a essa doação, a esse instituto aí da colação. A questão do nascituro também é uma questão muito interessante,
Porque o nascituro ele tem direito também a receber. Ele tem direito de ser donatário de um determinado bem, mas condicionado, aí, por exemplo, ao seu nascimento com vida. Então, aqui nós temos também a questão do nascituro também ter, por meio de seu representante, que colacionar esses bens. Esse é um ponto importantíssimo também, que pode ser que ocorra no seu processo de inventário, e aí você tem que dar orientação para o seu cliente justamente nesse aspecto de o representante desse nascituro levar esse bem para colação. O que mais nós temos também? Filhos havidos por reprodução pós-mortem, também tem a obrigação de colacionar por meio do seu representante legal. Qual mais que eu posso citar para vocês? E importante aqui, doutores e doutoras, prestem muita atenção quem são os herdeiros que devem colacionar bens, direitos e valores recebidos a título de doação. Nós temos aqui os descendentes e o cônjuge. Aqui não incluímos aí, por exemplo, os ascendentes desse autor de herança. Então, apenas descendentes e cônjuge. Vejam que isso também pode trazer mais faturamento para a sua advocacia quando você atende o cliente que é ascendente, por exemplo, do autor de herança, mas naquele momento doador, e precisa de orientação de como realizar a doação. Então, é justamente nesse ponto que você vai orientar que ele pode receber, não sendo obrigado a colacionar, desde que esses valores doados, esses bens doados, não ultrapassem a legítima, ou seja, estejam dentro aí daquela porcentagem que ele pode dispor em testamento, que é de 50%. Agora, se ultrapassar, aí nós estamos diante de uma doação inoficiosa, que está sujeito até uma ação de nulidade dessa doação. O que mais que eu posso citar para vocês aqui? Eu acho que principalmente aqui o que eu tinha que falar de início seria esses pontos, né? Do nascituro, netos do autor de herança. Aqui também é um ponto muito interessante que eu separei para trabalhar com vocês. Essa questão dos netos do autor de herança. Como é que fica? Como que você acha que isso deve ser feito? Os netos do autor de herança devem colacionar os bens? Sim ou não? Vamos ver o que vocês acham aí. Se você quiser comentar aqui, você pode deixar o seu comentário. Se você não quiser, eu já vou responder para vocês se ele é obrigado a colacionar ou se ele não é obrigado a colacionar. Pronto, pessoal. Então vamos lá. Os netos, se eles estiverem representando, por exemplo, um herdeiro pré-morto, eles devem levar à colação essa doação. Agora, se eles estiverem, por exemplo, aí, não representando esse herdeiro pré-morto, né? Todos os ascendentes desse donatário, que é neto, estiverem vivos, ele não leva isso para doação. É apenas os descendentes de primeiro grau, e após não haver nenhum mais desses descendentes de primeiro grau, que são os filhos do autor de herança, nós passaremos para os netos. E aí sim, esses devem levar para a colação. Sempre atentando-nos que o que vai ser levado em consideração justamente é a questão dos descendentes e do grau. Você verificar se ele está por estirpe, né, representando o seu ascendente direto, que é o seu ascendente de primeiro grau, do donatário, ou se ele está recebendo aí por direito próprio, aí quando nós não temos mais ninguém da classe dos ascendentes do donatário de primeiro grau, que seriam seus pais, filhos do autor de herança. Não sei se ficou claro para vocês essa questão, mas é justamente esse ponto aí com relação aos descendentes. Vamos ver que eu consigo separar aqui mais que a gente pode trabalhar nesse assunto, porque é um assunto que parece pouco conteúdo na prática, mas quando a gente pega inventários aí, quando a gente tem inventários para trabalhar isso, a gente tem grandes questões que surgem do dia a dia da advocacia. Por exemplo, o Código Civil, né, que apesar de ter sido aí publicado em 2002, ele vem no seu anteprojeto, no seu projeto, antes de 2000. Bem antes de 1900 e bolinha. Então vejam só que lá era uma época em que
nós tínhamos uma cultura, uma sociedade diferente do que nós temos hoje. Hoje nós temos aí uniões homoafetivas, nós temos a reprodução assistida, a reprodução pós-mortem, nós temos várias implicações que o Código Civil de Direito das Sucessões não abarcou por ter sido editado aí e seu projeto ter sido iniciado antes do ano de 2000 e que hoje nós vemos essas implicações surgindo na prática da advocacia. Mas com relação à colação, como a gente disse, para a gente continuar aqui no tema, tenham sempre isso em mente quando você for orientar o seu cliente a realizar uma doação. Você pergunte para ele, esse é o primeiro passo. Você quer dispensar esse herdeiro da colação ou há uma doação, uma antecipação aqui em tese, quando houver a abertura de inventário, que esse herdeiro leve para o processo e divida com o restante. Olha que importante. Isso que você tem que verificar se há aí uma antecipação de herança ou se não. Agora nós podemos ter também o caso do cliente te procurar no seu escritório, tem 2 filhos, 2 imóveis, vamos dizer que equivalentes os valores, e quer fazer uma doação para não realizar o processo de inventário. O que você, advogado, vai orientar o seu cliente a realizar neste caso em específico? Comenta aqui o que você acha, o que você orientaria ele. Ele pode fazer ou ele não pode fazer por uma interpretação literal do Código Civil de que ele não pode dispor de mais de 50% do seu patrimônio, né, tendo que reservar legítimo. O que vocês acham aí que vai acontecer nesse caso? Olha só, como ele tem 2 herdeiros, né, 2 sucessores, e tem 2 imóveis de valores equivalentes, você pode fazer uma escritura de doação, mas você tem que reservar para você ou para o seu cliente, no caso, oriente ele a reservar o usufruto, gravar aqueles bens com reserva de usufruto. E por que isso? Porque nós sabemos que o autor da herança, ora doador, ele não pode doar de todo o seu patrimônio sem que garanta-lhe a sua subsistência. Então vejam só, doutores, essa questão é importantíssima para que você oriente seu cliente dizendo que você pode sim doar todo o seu patrimônio, você está respeitando a legítima, porque você está doando aí o patrimônio em igualdade, só que você vai ter que reservar, gravar esses bens com reserva de usufruto. Justamente por quê? Porque o Código Civil delimita isso. Para vedar aí, por exemplo, a ocorrência aí do pacta corvina, nesse exemplo, de evitar que haja uma doação aí que leve o doador à falência, que leve o doador a ficar sem condições de sobrevivência. Então, justamente para evitar essas questões que a legislação, o Código Civil, justamente impôs essa medida de se efetivar o quê? Ele pode doar todo o seu patrimônio, desde que ele tenha algo para a sua subsistência. E aí, a importância de se gravar com reserva de usufruto esse patrimônio. Então, isso é importante, isso é principal no processo de inventário. E aí, quando você tem um inventário, vamos dizer que ele doou esses 2 imóveis, mas durante a sua vida ou posteriormente, ele adquiriu aí mais um imóvel. Esse imóvel a mais, ele vai ter que passar, por exemplo, aí, pelo processo de inventário. Então, a carga tributária, que a depender do estado que a gente está falando, a depender dos bens, se bens imóveis, bens móveis, nós vamos ter uma diferenciação com relação à tributação do inventário para a doação. Então, o que ocorre isso? E olha só outro detalhe, a doação ela é considerada dentro do ano todo. Tá? Se você fizer várias doações fracionadas, para cálculo aí do imposto, vão ser somadas todas elas. Então, cuidado com isso também, na orientação do seu cliente, para não prejudicá-lo, para que ele possa verificar qual é a melhor opção que ele vai seguir. Então, vejam só, ele já doou 2 imóveis, surgiu mais um posteriormente, e aí, ele vai fazer o processo de inventário normalmente. Vai ser dividido esse outro imóvel para os seus filhos.
E por que lá? Porque lá ele já dispensou da colação aí na doação daqueles dois imóveis. Então, isso são teses totalmente possíveis que a gente verifica na prática, na advocacia, no direito das sucessões. O direito das sucessões é um conjunto de normas que disciplinam relações dos sucessores e autor da herança. São relações que vão surgir após a abertura da sucessão. Então, isso a gente tem muito claro no processo de inventário. A gente vê realmente essa relação entre herdeiros e autor da herança após o seu falecimento, após o processo de inventário chegar, por exemplo, aí ao nosso escritório. Então vejam qual é a grande importância da gente trabalhar esse tema. E aqui o tema de hoje, colação, importantíssimo. A maioria dos inventários tem esse instituto aí que vai surgir, né? Inclusive alguns casos que vão depender aí, por exemplo, de impugnação às primeiras declarações. E aí você tem que saber como é que você faz isso. Se você ingressa com ação de anulação, se você vai ingressar com uma ação, por exemplo, em apenso ao processo de inventário, ou, como eu disse para vocês aqui, impugnar as primeiras declarações e determinar-se que o juízo do inventário, que esse é o competente para conhecer dessas questões de doações inoficiosas. Então vejam a importância, como eu já disse para vocês, desse instituto dentro do processo de inventário. Alguém de vocês tem alguma dúvida aqui sobre inventário, sobre colação? Não sei se vocês estão... Eu estou com um chat aberto aqui no computador, não sei se está aparecendo para vocês aí. Se alguém tem alguma pergunta, talvez apareça aqui para mim. Vocês podem perguntar aí, agora a gente abre para as perguntas para a gente realmente discutir esses pontos aí principais da colação, né? Então, esse é o tema da nossa live de hoje. Colação, pena de sonegados, né? A gente falou um pouco sobre a pena de sonegados. Aqui a pena de sonegados, que a gente tem que entender o quê? Se a gente tiver uma doação inoficiosa, o que vai ocorrer? O juiz vai reduzir aquela doação para justamente igualar as legítimas. Agora, quando a gente tem um herdeiro que era obrigado a colacionar um determinado bem e não faz, aí sim nós estamos diante de um herdeiro que quer fraudar, um exemplo, entre aspas, a legítima dos demais herdeiros, quer prejudicar os demais herdeiros. É por isso que o Código Civil estipulou essa pena de sonegados. Então é importante que vocês vejam isso e verifiquem também qual o momento de você alegar isso, né? Para que você não vai ocorrer a preclusão, mas você tem um processo de inventário em trâmite para você fazer essas argumentações para que não ocorra, por exemplo, também a prescrição aí do prazo de 10 anos, como a gente viu. Tá certo? Muitas vezes, pessoal, os herdeiros, né, no caso, eles vão ficar sabendo dessa doação inoficiosa ou dessa doação após a abertura de inventário. Não raras as vezes os herdeiros não questionam doações realizadas em vida pelo doador. Não sei se por questões aí familiares, que isso também envolve, por questões sociais, né, de não se questionar o patriarca da família, a matriarca. Então aí são questões talvez históricas que podem trazer implicações ao processo de inventário. Mas na maioria dos casos, os herdeiros questionam isso apenas no processo de inventário. E outra questão que eu gosto de ressaltar para vocês, que eu já falei várias vezes, né, e é sempre bom a gente frisar esse ponto aí, que é justamente o que, pessoal? Entendam uma coisa. Peguem, por exemplo, vocês mesmos aí na sua família. Você doutor, você doutora, você advogado, você advogada. Vejam na sua família quando você fala sobre sucessão durante a vida de uma pessoa. Você vai verificar, para quem fala que inventário vai acabar, verifique o que vai acontecer, por exemplo, naquele almoço de família,
por exemplo, naquele churrasco do final de semana, se você comentar sobre planejamento sucessório para os seus familiares. Com certeza você vai ouvir, você já está pensando nisso, por quê? O porquê daquela pergunta, e aí, dentre outras várias questões aí, que vocês muito bem sabem. O brasileiro não está acostumado a esse planejamento sucessório. E planejamento sucessório, holding familiar, ela depende também de patrimônio, porque os herdeiros vão ter que realizar uma manutenção de uma empresa para administrar esse patrimônio. Então vejam só, quem fala aí que inventário vai acabar é porque, muitas das vezes, não está aí verificando um plano amplo da sociedade brasileira como um todo, de que não aceita essa conversa, por exemplo, num almoço de domingo, num churrasco, num encontro de amigos, né? Levam a discussões de você dizer, olha, faça um seguro de vida, porque se ocorrer o seu falecimento, você vai beneficiar os herdeiros. Imaginem só uma conversa dessa com uma pessoa. Vai subentender-se que, por aquela pessoa estar ouvindo aquilo, algo de mal aconteça. Mas essa não é a intenção. A intenção até do Código Civil, da nossa lei brasileira, é justamente de preservar a disposição de vontade do doador, do testador. A sucessão, inclusive testamentária, ela é a regra no nosso ordenamento jurídico. Mas as pessoas não se acostumaram em 2022 anos de Brasil a realizar aí, por exemplo, um testamento, uma doação. Quiçá, ou o que dizer de realizar aí, por exemplo, um planejamento sucessório. É plausível? É plausível, mas inventário não vai acabar, tá? Holding familiar, planejamento sucessório, exige patrimônio, exige administração por parte dos herdeiros, e aí é o que muitas pessoas não querem fazer, que muitas não, milhares e 99,9% não querem fazer. E por isso eu vou perder pessoas, herdeiros que têm grandes patrimônios, e por isso eu não vou trabalhar para herdeiros, para autores de herança, doadores, testadores, com patrimônio de alto valor aquisitivo? Negativo. Porque inventário também tem bens de milhões de reais, milhares e bilhões de dólares, de reais, e você vai conseguir fazer um inventário dessa pessoa. Porque, como eu disse para vocês, dificilmente a pessoa planeja isso em vida, independente do patrimônio de quem seja. Eu disse que planejamento sucessório exige disposição patrimonial, exige administração, e disse também que a sucessão legítima também abarca não só pessoas com muitos patrimônios, como também aquela pessoa que não tem patrimônio nenhum. Essa pessoa que não tem patrimônio nenhum, ela pode inclusive realizar o inventário negativo. Aqui por dois motivos: por haver dívidas, que aí credores estão acionando o herdeiros aí cobrando, ou, por exemplo, no caso que houver a viuvez e essa pessoa quiser contrair novo matrimônio, e aí por ela tem que provar que partilhou os bens, né? Isso é uma exigência do Código Civil, e ela vai ter que fazer, por exemplo, esse inventário negativo para provar que não há bens a dividir. Logicamente, se isso for o caso, se isso for a situação do seu cliente, tá certo? Pessoal, alguma dúvida sobre a nossa live de hoje aí, colação, sonegado? Espero que vocês tenham entendido todos esses princípios, todos esses termos jurídicos do nosso procedimentário, que são do dia a dia da nossa advocacia, né? E muito prazer por você ter me ouvido nessa quinta-feira, às 20 horas da noite. Todas as terças e quintas, 20 horas, nós temos lives aqui com temas tratando desde o direito material até o direito prático relacionado a inventário, que vai trazer para você, advogado e advogada, a possibilidade de faturar mais de 100 mil reais por ano atuando com inventário. E esse é o nosso intuito aqui nesse projeto, justamente ajudar você, advogado, a atingir esse faturamento. Porque você, como eu disse, e já disse várias vezes, não quer faturar, você não quer aprender a fazer inventário, você quer aprender a faturar
com o processo de inventário. E isso é o que a gente ensina aqui e ajuda advogados de todo o Brasil a atingir esses honorários. Pessoal, alguma pergunta então para a gente encerrar aí? Se você tiver, deixa aqui para nós aqui para que a gente possa fortalecer essa advocacia, fortalecer esses laços aí. E se você tem temas para as próximas lives, permaneço à disposição tanto nos stories, que a gente abre caixas de perguntas diárias, tanto no direct, para que você diga aí se você tem temas que a gente pode trabalhar aqui durante as terças e quintas, 20 horas, para nos fortalecer aí nesse objetivo, que é faturar mais de 100 mil reais, atuando exclusivamente com inventário por ano. Então era isso, pessoal, as considerações. A gente vai encerrar aqui. Faltou falar aqui antes da gente encerrar, para quem está aqui até o final nos assistindo, é importante que ficou até o final e vai conseguir aqui eu só estou vendo aqui o material que eu separei aqui só para passar para vocês, tá? Aqui nós temos, nós podemos ter também com relação à colação, presta atenção aqui, porque esse tema é para quem realmente ficou até o final e pode ser que ocorra com você, tá? O herdeiro, o autor de herança, na época, vamos dizer lá, vamos colocar um exemplo hipotético aqui. Em 2010, ele realizou uma doação para o seu filho, por exemplo, A. Em 2010, o doador realizou uma doação para o seu filho A. Em 2015, nasceu, por exemplo, o seu sucessor, seu herdeiro B. E ocorreu o falecimento do autor da herança. Sem deixar patrimônio, só apenas aquele veículo, mas ele doou para o seu filho A. Como que fica a colação aqui com relação a esse bem? O que você acha? Ele tem que ser colacionado porque esse herdeiro aí é superveniente àquela doação. Na época, o doador não sabia. Ele achava que aquele era o seu único filho. Até aquele momento era mesmo. Mas e aí? É obrigatório a colação, sim ou não? O que vocês acham? Vou dar um tempo para vocês responderem isso. Pessoal, nós temos princípios constitucionais de igualdade entre os herdeiros, entre os sucessores, entre os filhos. Então, aqui no caso, aquele herdeiro, o A, em 2010, que recebeu, por exemplo, uma doação veículo, mesmo que o seu irmão nasceu em 2015, quando houver abertura de inventário, ele tem que trazer aquele bem para a doação. A não ser que houver uma dispensa à colação, mas aí que teria que ser verificado lá no momento da doação, para ver se realmente ele tinha, por exemplo, 2 veículos, ele doou um, dispensou da colação, tudo bem. Agora, se ele não dispensou da colação, esse bem tem que ter trazido também para ser dividido para o B, mesmo que seja um sucessor superveniente, tá certo? Então, olha só, é mais uma informação para você, advogado, aplicar, demonstrar para o seu cliente que você é conhecedor daquela matéria, porque os clientes compram aquilo que você vende, né? Eles procuram sim você em primeiro momento, mas ele vai comprar aquilo que você está vendendo para ele. E se você passar informações vagas, ou, por exemplo, se você não cobrar a sua consulta, pode ser que você esteja perdendo tempo e dinheiro na sua advocacia. Você esteja atendendo o seu cliente de graça para outro advogado realizar o processo de inventário. Porque ele vai atrás do especialista em inventários ou porque você não cobrou, ele não está dando valor àquele seu trabalho, tá certo? Então isso é o que fica para você. A gente já colocou isso na live de terça-feira, que é valorize seu conhecimento. Isso é importante. Valorize o seu conhecimento. A partir do momento que você valoriza o seu trabalho, valoriza a sua advocacia, valoriza os seus anos de estudo, se especializando nessa área do direito, nesse direito das sucessões, é que você vai ser valorizado também pelo seu cliente. Pessoal, então, boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus até terça-feira aqui na nossa live de terça e quinta-feira. Se você tiver temas para que a gente possa tratar
nas próximas lives. Deixe nos comentários, deixe no direct, também nos stories, nas nossas caixas de perguntas, para que a gente possa toda semana aí, terça e quinta, trazer temas especiais para a nossa advocacia, tá certo? Então um abraço aí, um ótimo final de semana a todos vocês e até terça-feira.